Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. É o seu novo horário da informação aqui no ICL. Sempre com a gente, direto da redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Temos atualizações importantes, né? Em relação ao STF, não o caso do golpe de Estado, mas o outro caso das vacinas. Já já a gente traz, não é isso, Laura? Isso mesmo, Rodrigo. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Finalmente, sexta-feira. É isso aí, como diria nosso amigo Chico Pinheiro. Boa tarde para você que mora nesse país em que o Congresso já debate nos bastidores qual seria o destino do ex-presidente tido como fujão. Vocês já sabem de quem que eu estou falando. Parlamentares consideram quase certo que Jair Bolsonaro vai escapar do Brasil se não conseguir aprovar a tal da anistia. Ele está fazendo lobby pela anistia. Nós vamos trazer esse assunto já já. Mas antes, vamos falar de um outro presidente que não fugiu quando foi processado. Vamos lá. Muito bem. O presidente Lula está nesse momento na cidade de Hanoi, capital do Vietnã, cumprindo a segunda etapa da sua viagem à Ásia. Antes, Lula passou pelo Japão. No Vietnã, ele foi recebido pelo presidente Luong Quong, né? Nós temos imagens bonitas da recepção logo na chegada de Lula ao Vietnã. Vamos ver. Không ai rời tay của ai cả, luôn thất lạc với nhau. Ninguém larga a mão de ninguém, disse Lula para o presidente do Vietnã. Não sei como é que a tradutora, né, se virou para trazer essa expressão para o vietnamita. Mas eu falei de imagens bonitas, na verdade imagens assim, daquela tradição de recepções na Ásia, né, com as crianças, com as bandeirinhas e tal. Eu acho bonitas, né, não sei vocês. Mas a gente traz aqui, o principal não é essa parte social, essa parte assim, estética da recepção, onde tocaram o hino nacional, vocês ouviram aí, né? Os dois presidentes, na verdade, assinaram um plano de ação para a implementação da chamada parceria estratégica entre Brasil e Vietnã, que vai valer de 2025 a 2030, envolvendo diversas áreas: agricultura, tecnologia, transição energética e tem mais uma área aí que o Lula gosta muito: futebol. Vamos falar já já. Laura, explica para a gente melhor que acordos, né? Quais acordos Lula está avançando com o Vietnã nesta visita à Ásia? Rodrigo, eu trouxe aqui alguns destaques. Um dos principais é a abertura do mercado do Vietnã para a carne bovina brasileira. Um outro destaque também relacionado aos alimentos é uma parceria dos dois países que vão trabalhar juntos para pesquisar como tornar o grão de café mais resistente às mudanças climáticas. Vale ressaltar que o Vietnã e o Brasil são os principais produtores de café do mundo. Um terceiro seria a venda de 10 jatos comerciais da Embraer para o Vietnã. Essa semana o Brasil já vendeu 20 jatos para o Japão e o quarto, como você mencionou, né, Rodrigo, o futebol. Então foi assinado um memorando para incentivar o futebol entre os dois países, Brasil e Vietnã. O presidente Lula disse, abre aspas, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essas e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento nos países. O presidente ainda convidou o Vietnã para o BRICS, para a cúpula do BRICS, que vai acontecer no Brasil em julho, e também para a COP30, que vai acontecer no Brasil em novembro, em Belém. A ideia do presidente é aproximar o Vietnã na zona de comércio do Mercosul. Rodrigo. Muito bem, Laura. Então é uma pauta principalmente comercial, de muita parceria entre Brasil e Vietnã. Você viu, o Lula quer reconhecer o Vietnã como uma economia de mercado. Vamos lembrar que o Vietnã passou por uma revolução socialista, uma revolução comunista, né? Há tantos filmes sobre isso, os guerrilheiros Vietcongs, o Vietnã expulsa as tropas dos Estados Unidos, naquela que talvez tenha sido a maior derrota no século XX dos Estados Unidos,
para a guerrilha vietnamita. Implanta-se um governo socialista, mas que aos poucos vai fazendo várias reformas, um pouco na linha chinesa, e hoje tem uma economia de mercado, uma economia que cresce demais, é interesse brasileiro, comprar do Vietnã e vender mais também para o Vietnã. De carne a aviões é muito importante. Bem, eu falei do futebol, né? A conta oficial do governo brasileiro publicou um vídeo no Instagram para ressaltar as parcerias na indústria, no comércio e no esporte. Vamos ver como que foi o governo brasileiro. Olá galera, meu nome é Rafaelson, me chamam Nguyen Xuan Son, no Vietnã. Eu jogo aqui no Vietnã já faz 5 anos, agora me naturalizei vietnamita e ajudei a seleção vietnã a ganhar a Asia Cup. Foi um momento muito marcante para o país e muito feliz de estar representando as bandeiras do Vietnã. Ele é um exemplo do que o Brasil e o Vietnã podem conquistar unindo forças. A paixão pelo futebol é outro elo que nos une. Parabenizo a seleção vietnamita pela vitória no Campeonato da ASEAN, com a participação do artilheiro Rafael, brasileiro que eu acabei de cumprimentar, naturalizado vietnamita. Aproveitar e dizer que o Corinthians se sagrou campeão paulista, é o Ponte Agudo. Hoje, o governo brasileiro assinou 5 acordos em áreas como indústria, esportes e agricultura. São parcerias estratégicas que fortalecem nossas relações com o Vietnã. Se liga que amanhã tem mais por aqui. É curioso, né? O Lula ali debaixo da estátua do Ho Chi Minh, né? Grande líder revolucionário vietnamita, citando o título do Corinthians e citando o Rafaelson. Esse rapaz que aparece aí no começo do vídeo é um brasileiro, ele mesmo explica, mas para quem perdeu aí, um brasileiro que foi para o Vietnã jogar futebol, se naturalizou e virou um craque na seleção do Vietnã, que acabou de conquistar a Copa da Ásia, né? Uma Copa importante de futebol lá na Ásia. E o Lula tá ligado em futebol, não é à toa, né, gente? Corinthians faturou o Campeonato Paulista ontem em cima do maior rival. Eu nem sei porque estou com a camisa verde, devia estar com a camisa alvinegra, que é o meu time também. Mas o Lula ficou tão empolgado com isso, que falou do Corinthians ali debaixo da estátua do Ho Chi Minh, e depois gravou um vídeo só para falar disso. Vamos rodar aqui. Vai, Corinthians! Olha, finalmente eu posso dizer para a torcida do Corinthians, é nós. É nós que somos campeão paulista agora. Felicidade para o Corinthians e felicidade para os corintianos do Brasil inteiro. Depois de muito sofrimento, a gente finalmente volta a ser campeão. É isso, Lula, foi um sofrimento e eu aceito também as felicidades aqui como corintiano que sou. Não foi só o Lula, hein, que torceu para o Corinthians lá do Vietnã. Quem é que estava no estádio, hein? Quem assistiu ao triunfo do Corinthians sobre o Palmeiras, apesar de ter sido um empate, mas foi o título conquistado com um empate, porque no primeiro jogo o Corinthians tinha ganho de 1-0, foram 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Que eu saiba, o Flávio Dino torce para o Botafogo, no Rio de Janeiro, e é maranhense. Mas o Alexandre de Moraes, sim, corintiano desde garoto. Esse eu conheço a história dele e da família, todo mundo corintiano. Vamos ver o vídeo aqui. O vídeo foi meio curtinho, acho que até seria melhor a foto. A gente tem também uma foto, depois se tiver a gente mostra aqui. Mas o Alexandre de Moraes é aquele que aparece de bonezinho com a camisa do Corinthians, né? Tem um momento ali que a imagem vai e volta, não é aquele primeiro que está sentado. O Alexandre de Moraes está de pé com a camisa listrada alvinegra, assistindo a vitória do Corinthians. Talvez por isso, a vitória não, o título, foi o empate, mas é o título do Corinthians. Talvez por isso que o Alexandre de Moraes, de bom humor hoje, tenha arquivado aí uma investigação contra o Jair Bolsonaro. Pode ter sido isso. Bom, aí ó, acho que agora dá para ver melhor a foto aqui de bonezinho, ó, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. O Flávio Dino não aparece aqui nesta imagem, mas em outras fotos ele aparece. É isso. E foi confirmada pela assessoria de Flávio Dino a presença dele também assistindo o título corintiano depois de 6 anos. É muito bom ganhar do Palmeiras numa final. É isso aí. Parabéns para o Palmeiras pelo vice-campeonato. Vamos tocar adiante aqui. Voltando ao Brasil, Lula vai ter que lidar com a tramitação no Congresso de um projeto importantíssimo, talvez o projeto mais importante para dar uma virada política no governo, nesse terceiro governo do Lula. O projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Para passar esse projeto, o PT tomou uma decisão importante.
vai ceder a relatoria para um deputado do Centrão. O PT não vai ficar com a relatoria. Laura Cotio, esta é uma informação que circulou hoje e o Lula vai tratar disso certamente assim que voltar da Ásia, já que com ele está lá na Ásia, né, no Japão e no Vietnã, está o presidente da Câmara, o Hugo Motta. Mas você tem mais informações de hoje sobre isso, né? Exatamente, Rodrigo. Com a volta do Lula e do presidente da Câmara, Hugo Motta, para o Brasil, a votação da isenção do imposto de renda deve voltar à pauta. Nos bastidores, os deputados do PT dizem que não pretendem reclamar se o escolhido pelo Hugo Motta para relatar a proposta seja um nome do Centrão. Para o PT, o interesse, na verdade, é que a tramitação ocorra em uma comissão especial, em vez de tramitar nas comissões de mérito e na Comissão de Constituição e Justiça. Mas a decisão sobre instalar uma comissão especial é do Hugo Motta. O PT já tinha apresentado o nome do deputado Rubens Pereira Júnior, do Maranhão, mas também, como eu mencionei, cogita aceitar outras sugestões, como o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Então, na próxima semana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deve se reunir com o Hugo Motta para ir tratar sobre o assunto e definir quem vai ser o relator desse projeto de lei, Rodrigo. Exato, Laura. O Lula, quando voltar ao Brasil, o presidente Lula, quando voltar ao Brasil, vai se deparar não só com essa questão do projeto de isentar quem ganha até R$5.000, mas com o movimento que está forte no Congresso, no movimento pelo pedido de anistia para Jair Bolsonaro, que é articulado, entre outros, pelo deputado federal Marcel Van Hatten, um radical de extrema-direita filiado ao Partido Novo do Rio Grande do Sul. Ontem, esse deputado Van Hatten ocupou a tribuna e fez um discurso violentíssimo, em que classificou o Supremo Tribunal Federal, abre aspas, como organização criminosa, mafiosa, e além de atacar pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes. Agora há pouco, o deputado federal Lindbergh Farias, líder da bancada do PT, ingressou com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra Van Hatten. A gente tem aqui a representação, né? O Lindbergh fazendo a representação em desfavor de Marcel Van Hatten, e a gente tem um outro trecho em que ele explica por que está fazendo isso. A gente pode ir para esse outro trechinho aqui também, olha aí, ó. O representado, ou seja, Marcel Van Hatten, classificou o Supremo Tribunal como uma organização mafiosa, atacou Alexandre de Moraes com a pecha de covarde e ainda sem qualquer evidência fática, asseverou que o Poder Judiciário, na figura da Corte Suprema, estaria chantageando a classe política. Lindbergh Farias pede que a Procuradoria processe criminalmente o deputado de extrema-direita Van Hatten, que está com sorte porque o Xandão deve estar de bom humor por causa do título corintiano. Vamos adiante, né? O Lula vai ter que lidar com isso tudo quando voltar. Do lado da extrema-direita, um pé na campanha da anistia, o outro pé na fuga. A hipótese de que Jair Bolsonaro possa escapar do país agora já é tratada até com certa naturalidade entre deputados da direita no Congresso Nacional. Isso depois que o ex-presidente se tornou réu pela tentativa de golpe de Estado esta semana, né? A notícia de que os deputados já cogitam, para onde vai Bolsonaro? Vai fugir para onde? Por onde? De que forma? A notícia foi publicada por Leonardo Sakamoto no portal UOL no dia de hoje. A gente tem aqui a manchete desta matéria do Sakamoto. Bastidores do Congresso já discutem possível fuga de Bolsonaro. Então já é algo tratado assim, até com certa naturalidade, né? O Sakamoto, o repórter, né, conversou com parlamentares bolsonaristas que admitiram essa possibilidade mesmo. Eles avaliam que a prisão do ex-presidente tem grande chance de se concretizar ao fim do processo, que vai ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora já é uma ação penal. Vamos falar com a Laura Cotio, que tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, vale lembrar que apesar de muitos parlamentares bolsonaristas defenderem a fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está sem os seus passaportes para deixar o país. Desde o ano passado, a Polícia Federal apreendeu os documentos a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que isso rendeu aquela cena no começo desse ano, quando o Bolsonaro não pôde ir à posse do presidente Donald Trump, no dia 20 de janeiro, para acompanhar a sua esposa, Michelle Bolsonaro, e ele chorou no aeroporto e se disse um perseguido político.
político, acho que você se lembra disso. E de acordo com os deputados, sem o passaporte, a alternativa para o Bolsonaro seria buscar refúgio em alguma embaixada. Então, países aliados como Estados Unidos, Argentina ou até mesmo a Hungria, Rodrigo. Exato. Então, tem a hipótese da embaixada, você citou algumas aí, né? Hungria, Estados Unidos, Argentina, mas tem a hipótese também da fuga terrestre, a fuga pela fronteira com a Argentina, né? Já que o sobrinho do Bolsonaro já está lá, já está na Argentina. Então, tem a hipótese do Bolsonaro pegar um carro e simplesmente cruzar a fronteira. Ele não precisa do passaporte para isso. Fronteira com a Argentina, você cruza com a carteira de identidade. Isso pode acontecer. É também uma hipótese e algumas pessoas trabalham com esta ideia, né? Vamos seguir acompanhando, é a principal informação, a principal notícia desta semana e são os desdobramentos desse fato, do Bolsonaro ter sido transformado em réu ao lado de 7 assessores, 7 aliados no Supremo Tribunal Federal. Vamos mudar de assunto? Daniel Alves, olha só, gente, a reviravolta. A condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves foi anulada hoje pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, na Espanha. Está aqui a manchete. O tribunal anula a condenação. Ele tinha sido condenado por agressão sexual. Em fevereiro de 2024, o Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual. Ele estava em liberdade condicional, mas já condenado. Com a anulação da sentença pelo Tribunal Superior, Daniel Alves já não tem qualquer restrição e nem obrigações com a justiça espanhola. Olha que reviravolta, a gente às vezes reclama da justiça brasileira e tal. Esse caso, Daniel Alves, há muitos testemunhos, relatos, né, das circunstâncias em que ele teria praticado agressão sexual contra esta mulher numa boate lá na Espanha. E agora a Justiça, a Corte Maior da Catalunha, está anulando a condenação. Laura Cocho, da nossa redação, tem mais detalhes sobre esta reviravolta no caso do Daniel Alves. Laura. Rodrigo, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha decidiu anular a sentença alegando, veja só, falta de confiabilidade no depoimento da vítima e por isso aceitou o recurso da defesa do Daniel Alves. Só que esse entendimento vai na contramão dos relatos dos funcionários da boate que contaram para a Justiça que a vítima saiu chorando do banheiro e que estava em estado de choque. A decisão do tribunal foi unânime. Agora, a advogada da vítima comentou sobre a decisão. Ela disse que a sentença é um retrocesso em nível social e jurídico em relação à luta contra a violência sexual. Ainda cabe um recurso, tanto da defesa da vítima como do Ministério Público Espanhol, Rodrigo. O Daniel Alves, Laura, só para complementar aqui, ele teve os passaportes brasileiro e espanhol liberados. Já poderá viajar para fora do país, além de não ter mais obrigação de se apresentar toda sexta-feira, como acontecia, para assinar ali uma ata de presença diante da polícia, já que ele estava em liberdade condicional. Liberou geral para o Daniel Alves, segundo a Justiça da Catalunha. Mais informações, mas agora da Justiça brasileira. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou hoje, agora há pouco, né? Isso, inclusive, teve consequência. Ele se manifestou hoje a favor de prisão domiciliar para a cabeleireira Débora Rodrigues Santos. Ela foi aquela que escreveu "Perdeu Mané" na estátua. Vou até sair daqui, olha aí a cena. Ela que escreveu "Perdeu Mané" na estátua aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas estão fazendo uma grande agitação, transformando a Débora numa vítima do Supremo Tribunal Federal, como se ela não tivesse participado de uma insurreição golpista, né? Mas o Paulo Gonet, está entendendo que ela pode ser colocada em prisão domiciliar. Laura Cocho traz para a gente mais detalhes sobre esse pedido do Gonet. Agora falta o Supremo, né, decidir. É um pedido, por enquanto, da Procuradoria em relação a Débora. Parece que a pressão bolsonarista está fazendo efeito nesse caso, hein, Laura? Pois é, Rodrigo, parece mesmo. A decisão do Gonet se deu depois de um pedido de defesa da vítima, mas vale ressaltar aqui que, apesar dele ser a favor de converter a prisão dela em preventiva, de preventiva para domiciliar, o procurador ainda é contra a soltura dela. O motivo seria de que não há previsão do julgamento dela ser concluído, então a Débora poderia cumprir a pena em regime domiciliar. Como você já disse, ela está presa aí desde março de 2023. Agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes tomar a decisão se ele vai acatar essa sugestão da PGR. Rodrigo. Muito bem. Então vamos aguardar
a decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, quem se manifestou sobre isso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que os brasileiros vão da indignação pela condenação à pena, no caso da Débora, né, até outros tipos de reações. Vamos aguardar, não tem nada concreto, o Barroso se manifestou assim, mas não foi uma decisão que tem a ver, que vai ter nenhuma consequência nos autos, né? É importante a gente esperar a decisão do Supremo sobre isso. Agora, hoje veio uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal. Esta sim, decisão, não é comentário de juiz. É uma notícia urgente, que foi anunciada agora há pouquinho. O ministro Alexandre de Moraes acaba de arquivar a investigação envolvendo Jair Bolsonaro por supostas fraudes no cartão de vacinação. O pedido havia sido feito pelo PGR Paulo Gonet, sustentando que não haveria provas suficientes que sustentassem a denúncia. Havia apenas a delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Quem também foi beneficiado com o arquivamento foi o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB, que teria participado dessa tentativa de fraudar o cartão de vacina de Jair Bolsonaro. Eu tenho acesso aqui à decisão do Alexandre de Moraes, que, como eu disse, saiu agora há pouquinho. O nosso repórter, jornalista Kleber Lourenço, mandou aqui para mim. O Alexandre de Moraes diz assim, olha... Conforme aponta a Procuradoria-Geral da República, nos termos dos artigos tais e tais, a legislação proíbe recebimento de denúncia que se fundamente somente nas declarações de colaborador, ou seja, somente no que tinha dito Mauro Cid, né? Exigindo-se que seu oferecimento esteja embasado em provas autônomas e independentes. Assim, nesses termos, né, ele manda arquivar. Defiro o arquivamento dessa investigação em relação a Jair Messias Bolsonaro e Gutenberg Reis de Oliveira. E manda remeter o que tiver mais nos autos para a primeira instância, para ver se ainda encontra algo que justifique uma ação relativa às vacinas. Vou voltar à redação, eu acabei de ler, isso aqui saiu agora, Alexandre de Moraes assinou agora. Laura Couto, você tem mais informações sobre isso? Rodrigo, só um breve comentário que é importante pontuar aqui, que isso não significa o fim da investigação sobre a fraude das vacinas. Na própria decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina que parte da investigação envolvendo Mauro Cid e outros investigados sem foro seja remetida para a primeira instância. Exatamente. Agora, é importante a gente entender o que está em jogo aqui também, hein, Laura? Você veja o argumento que foi usado pelo Paulo Gonet, procurador da República, e que foi aceito pelo Alexandre de Moraes. Qual é o argumento? Eu acabei de ler aqui para vocês. Não basta a delação do colaborador. Se não tiver outras provas, né, para corroborar, como eles dizem, o que foi dito pelo denunciante, pelo colaborador, pelo delator, não vale. E assim, eles encerram o caso da vacina em relação a Jair Bolsonaro, em relação ao Bolsonaro. Então, por que isso é importante? Porque o argumento de muitos bolsonaristas é o seguinte, a delação do Mauro Cid sozinha não basta para condenar o Bolsonaro no caso do golpe de Estado. É verdade, tanto que o Paulo Gonet está reconhecendo e está retirando o Bolsonaro da investigação sobre vacina. Não basta o que diz o Mauro Cid, mas se tiver outras provas, aí tem investigação e pode ter condenação. O que eles estão dizendo é, caso das vacinas, ficou só na delação. Não basta, encerre-se. No caso do golpe de Estado, tem a delação e tem outras provas. É isso que está em jogo. Um outro detalhe, rapidamente para a gente comentar também, é que eram 3 os casos principais, né? Golpe de Estado, Bolsonaro virou réu. Vacina, encerra-se a investigação em relação a ele. E há o terceiro caso das joias. E esse a gente está esperando ainda. O que parece é que a Procuradoria da República fez uma opção, neste momento, por concentrar os esforços no caso do golpe de Estado, no qual o Jair Bolsonaro é o réu principal e, para a Procuradoria-Geral da República, o chefe de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. É isso. Mas a notícia de hoje findou para o Bolsonaro a investigação sobre as vacinas. Vamos falar de extrema-direita ainda? Vamos falar de extrema-direita? Vocês já ouviram falar na Grok? Grok é uma ferramenta de inteligência artificial da plataforma X, aquela que pertence ao Elon Musk, aliado do Donald Trump. A Grok admitiu hoje que o algoritmo desta rede social impulsiona muito mais perfis de direita do que contas progressistas. Isso está na nossa manchete no iclnoticias.com.br. É a plataforma do Elon Musk.
Sabe? Aquela que você pergunta e a plataforma responde tudo para você, como se fosse assim a sabedoria universal. A Grok é a inteligência artificial do X. A confissão foi feita depois que um usuário perguntou à ferramenta Grok por que as contas de usuários de esquerda não tinham tanto destaque na plataforma X. E vamos ver o que acontece, o diálogo que é travado entre um usuário e a Grok. Nós temos aqui na tela. É o Ricardo Cloro, que é um ativista digital progressista. Ele fala assim: ei, Grok, por que as contas de pessoas de esquerda têm alcance menor do que das pessoas de extrema direita? É o algoritmo? Aí a Grok responde: ei, Cloro, Cloro Equino é o nome dele. Estudos sugerem que o algoritmo do X favorece contas de extrema direita, dando menos alcance às de esquerda. Isso parece intensificado desde que Elon Musk assumiu com mudanças no algoritmo e políticas que amplificam o conteúdo conservador. Então, admitiu publicamente. Bastou perguntar e ele está programado para responder. Respondeu. Vamos chamar novamente a Laura Couto lá na nossa redação. Ela tem mais detalhes sobre esse bate-bola desse usuário que conseguiu uma confissão. Não foi nem delação premiada, foi confissão mesmo, viu, Laura? Rodrigo, a própria ferramenta Grok tem sido usada pelo Eduardo Bolsonaro para desacreditar o judiciário brasileiro. A gente tem alguns prints de uma conversa da Grok que ele compartilhou na sua rede social depois que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, virou réu por tentativa de golpe de Estado no país. Eu vou ler aqui para você. Um usuário comentou assim: ei, Grok, qual o juiz da mais alta corte de qual país mais criticado, repudiado e ridicularizado? Responda somente o nome e o país. E a Grok respondeu: Alexandre de Moraes, do Brasil. E aí o Eduardo Bolsonaro comentou: até o Grok, que é a inteligência artificial do X, sabe. Em outro post, o Eduardo Bolsonaro compartilhou que a Grok comentou o seguinte: não parece haver outra democracia onde uma Suprema Corte como o STF no Brasil tenha poderes tão amplos, sobretudo com um juiz como Alexandre de Moraes ordenando prisões e investigações. Em geral, nas democracias, não é comum que cortes supremas atuem como vítima, promotor e juiz ao mesmo tempo, pois isso contraria a separação de poderes. Então aí, Rodrigo, dois trechos que o Eduardo Bolsonaro compartilhou aí ontem e hoje, comentando sobre isso que a Grok tem feito sobre a extrema-direita. O Eduardo Bolsonaro estava batendo um papo com gente da turma dele. A Grok é uma inteligência, por assim dizer, artificial, porque eu não sei se é tão inteligente assim, da extrema-direita. E aí o Ricardo Cloro, esse que fez a conversa ali, arrancou a confissão. E a Grok confessou. É isso mesmo. Sei, Rodrigo, a gente faz exatamente isso, senhor Ricardo. A gente bomba os perfis de extrema-direita. Então, tem aí a confissão pública do que a gente já desconfiava. Olha a situação em que nós estamos. Imagine o que vai ser isso aqui em 2026 no Brasil, na eleição para presidente, nas eleições gerais de 2026. Uma última informação importante aqui do ICL urgente, a gente falou bastante da Ásia hoje, até pela visita do presidente Lula. Terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar, deixou mais de 100 mortos e centenas de feridos na Ásia. O tremor foi sentido também em outras regiões, em outros países, inclusive, como Tailândia e a China. O sudoeste da China também foi atingido. Olha esse prédio, rapaz, que cai ali durante o terremoto. Inclusive, esse tremor de terra foi sentido também no Vietnã, onde estão o presidente Lula e a comitiva de ministros e autoridades brasileiras, mas, segundo os relatos, eles não sentiram o tremor na capital, onde está o presidente Lula. Não houve, ninguém sentiu o terremoto por lá. É isso, nós vamos seguir acompanhando. Já já começa o ICL Notícias, segunda edição. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela participação, pela companhia nessa semana em que a Laura fez aniversário, né, Laura? Então, parabéns dobrados aí pelo seu aniversário. Obrigada, Rodrigo. É isso, parabéns, obrigado pela companhia. Daqui a pouco, a Roberta Garcia, que está ali atrás fazendo festa, Chico Sá, estarão ao vivo, a nossa equipe toda do N2 prontinha para entrar ao vivo. E depois eu volto também no N2. Gente, o ICL Urgente volta na próxima segunda-feira. Fiquem aí, porque agora vem o aprofundamento e análise dessas notícias que vocês viram aqui e de muitas outras. Valeu, gente. Bom fim de semana. Faltam 2 dias para o início da nossa jornada esportiva. É isso aí, a psicologia do esporte, a ciência da superação. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto assistindo a aula com o Marc Alves. Olha, você não pode perder.
Olha quem está comigo aqui no ICL. Estamos gravando a entrevista com o magnífico psicanalista, filósofo, sociólogo, Christian Dunker. A gente vai entender um pouco mais da nossa vida, do nosso jeito de ser e de tudo isso que acontece ao redor. Olha, tanta loucura que só mesmo com um psicanalista para a gente conseguir sobreviver. A entrevista está imperdível. Segunda-feira, aqui no ICL, logo depois do N2. Não perca! Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.